Então vamos lá, pessoal. Mais um bloco de aulas encerrado, né? E hoje a gente, começa a nossa 14ª aula. Então o curso aí está fluindo naturalmente, né? Então estamos andando bem. Hoje a gente vai abrir um tópico novo. Então a gente vai falar aí da administração pública. Então repare que hoje a gente vai fazer o quê, pessoal? A gente vai lá dentro do direito constitucional e vai fazer a leitura de alguns dispositivos dessa parte do direito constitucional, né? Que é a parte do direito administrativo que está ali dentro da Constituição. Então, não tem o que fazer, a gente vai sair do direito administrativo, vai dar um pulinho lá no direito constitucional, vai bater essa parte e depois a gente segue normalmente a nossa matéria dentro do direito administrativo. Tá? Essa é a parte que vai do artigo 37 até o 41 da Constituição. A cobrança em cima dessa parte da matéria, pessoal, é literalidade. Então, geralmente, cai ali a letra crua da lei mesmo, tanto para nível médio quanto nível superior. Diria que 95% das questões, o conhecimento da literalidade vai dar a resposta para você. O que a gente vai fazer? Eu vou ler aqui alguns dispositivos do artigo 37 ao 41, que eu julgo mais importante para efeitos de prova, que tem maior incidência em prova, e você vai pegar e vai fazer toda a leitura desse dispositivo, tá? Vai pegar ali, ler o 37 todo, 38, 39, 40 e 41, tá? Lê com bastante atenção, repetidamente, tá? Não vale aqui a pena para mim a gente ficar aqui meia hora eu lendo o dispositivo e você me escutando. Então, eu separei os tópicos ali que eu acho que são mais importantes, que têm maior incidência. Vou comentar quando tiver que comentar, quando não tiver eu faço a leitura e a gente avança. Tá bom? Mas já falo de antemão, leiam todos os dispositivos do 37 ao 41. Então, é a nossa parte constitucional da matéria, tá? Então, essa aí é o nosso acordo entre eu e você. Aqui eu vou ler e vou ter seus comentários pertinentes, tá bom? Para a gente não perder muito tempo, porque essa parte é bem tranquila. Caiu, tem que acertar, pessoal. Então, essa parte caiu na prova, tem que acertar. Então, vamos lá. Então, artigo 37 da Constituição, nosso caput. Então, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, aí continua o artigo 37 com as suas disposições. Então, aqui do caput, pessoal, não tem muito o que dizer, não. Se você não assistiu a aula de princípios, vai lá atrás e assiste. Aqui ele está tratando de quem? Do nosso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios constitucionais expressos ou explícitos, com base na Constituição. A gente estudou isso lá no comecinho do curso. Então, eu sugiro você que, se não assistiu essa aula, vá lá atrás e dê uma olhada, tá? É o nosso LIMP, é o nosso mnemônico de macete, que trata dos princípios constitucionais expressos. Então, não vou tecer nenhum comentário sobre esses princípios aqui, já que lá eles já foram dissecados ali, a gente até viu algumas questões, como isso vem caindo em prova, então acho que não tem necessidade. Seguindo, vamos para o nosso primeiro inciso. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, veja que cargos, empregos e funções vão ser acessíveis para brasileiros e também vai ser acessível para estrangeiros. Nesse último caso dos estrangeiros, repare que ele bota um na forma da lei. Então, vai vir uma lei e vai regular o acesso desses estrangeiros aos cargos, empregos e funções no Brasil, tá? Mas eles não são unicamente dos brasileiros. Então, temos regras para os brasileiros, seja nato ou naturalizado, e vai ter uma regrinha ali separado para os estrangeiros, tá? Então, vai vir uma lei e vai explicar como vai se dar para eles. Seguindo, 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então, veja, pessoal, aqui ele diz o seguinte, regra geral é o quê? Para acessar os cargos públicos? Concurso. Regra geral é concurso. A pessoa vai ter que fazer o quê? O que você está fazendo? Estudando. Vai se submeter a uma prova, dependendo do grau de complexidade, essa não vai ser só uma prova, então ele fala aqui de provas e títulos, né? Então, uma prova
escrita, mais uma prova de título, às vezes tem prova oral, prova discursiva, então vai depender da complexidade do cargo, da exigência do cargo, do nível de responsabilidade. E aí vai se dificultando mais ali para conseguir a aprovação. A pessoa vai ter que se dedicar mais, vai ter que estudar mais. E no final ele fala aqui dos cargos de comissão, né, que são os comissionados, que são aqueles que recebem ali um cargo público, eles são nomeados para um cargo em comissão, mas eles não prestaram concurso. Certamente você conhece alguém nessa situação. Então, os comissionados, ele tem como característica marcante o quê? Eles não alcançam a estabilidade. Tá? Então, a estabilidade é o quê? É típico daqueles o quê? Que prestaram concurso e que são estatutários. Prestaram concurso para um cargo estatutário, esses vão alcançar a estabilidade. O comissionado, aquele que é apenas indicado, vai lá, trabalha na administração, esse aí não alcança a estabilidade, não. Você já deve ter percebido aí que nas inúmeras prefeituras, o que acontece via de regra? O prefeito ali, os vereadores, eles assumem os cargos e nomeiam ali várias pessoas comissionadas ali do seu conhecimento ali, em funções de confiança ali, próximo a ele, né? Geralmente quem ajudou ele ali nas eleições nomeia. Geralmente, aí o que acontece no futuro? Venha nomeado novos prefeitos, novos vereadores, via de regra esse pessoal é todo exonerado e esses novos eleitos fazem o quê? Nomeiam novos comissionados ali, que são pessoas próximas a eles, que têm algum vínculo ali com eles. Geralmente é feito assim, tá? Então, esse comissionado, característica marcante, o quê? Ele não vai ter a estabilidade. Ou seja, ele pode ser exonerado a qualquer momento. Tá legal? Então, fica a ideia. Nós temos os concursados, aqueles que vão prestar concurso, dependendo do grau de complexidade de provas ou de provas e títulos, e os comissionados que não prestaram concurso, não alcançam a estabilidade e podem ser exonerados. Inciso 3, o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Observe o seguinte, é até 2 anos, não é de 2 anos. O prazo não é de 2 anos, ele pode ser até 2 anos. Então, pode ser 1 ano e meio, pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, pode ser 3 meses. Vai depender do órgão, do que ele fechar ali com a banca, do que ele julgar que é melhor para ele. Tá? Então, ele vai até 2 anos, prorrogável por igual período. Então, se o prazo do concurso é de 2 anos, ele pode chegar ao quê? A 4. Se for de 1 ano, ele vai poder chegar ao quê? A 2. Se for de 1 ano e meio, ele vai poder chegar a 3. Tá? Então, essa é a regra. Tá legal? Seguindo. 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, veja bem, pessoal, imagine a seguinte situação. Você foi lá, prestou um concurso, o concurso tinha de validade até 2 anos. Estava quase encerrando o prazo de 2 anos, o concurso foi prorrogável por mais 2 anos, e você está lá na fila esperando. Aí vem, antes de acabar esse segundo prazo de 2 anos, lança-se um novo edital e abre-se um novo concurso. Pessoal, enquanto esse concurso anterior estiver válido, estiver dentro do prazo de validade, na hora de convocar, eles têm preferência. Tá? Então, não é porque fez um novo e vai chamar o pessoal já do novo concurso. Não. Se o concurso anterior ainda está dentro do prazo de validade e tem gente aguardando para ser nomeado, esse pessoal vai ter prioridade sobre o novo concurso. Então, é isso que quis ensinar aqui o inciso 4 para a gente. Tá? Seguindo 5, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, aqui a gente tem uma diferençazinha importante, né, pessoal? Vamos aqui no quadro dar uma olhada. A gente tem as funções de confiança, e cargo comissionado. Então, observe o seguinte, função de confiança, exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, para a função de confiança, tem que ter
a função de confiança ela só é ocupada por cargo efetivo. O que é isso, pessoal? Concursados. Apenas cargo efetivos, concursado. Função de confiança é só para concursado. Essas funções são de quê, pessoal? Direção, chefia, olha lá, ó, e assessoramento. Tá? Direção, chefia e assessoramento. Vai ser na função de confiança apenas por concursado. Aí ele continua, o cargo em comissão a ser preenchido por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos. O cargo comissionado, ele vai ser ocupado por quem? Por concursados e não concursados. Então, repare que no cargo comissionado vai haver uma diferença. Se na função de confiança eu nomeio apenas concursados, apenas o pessoal do cargo efetivo, nos cargos comissionados, não. Nos cargos comissionados, eu posso nomear concursado, nos percentuais mínimos previstos em lei, como diz o texto, e também não concursados. Tá? Então, observe que essa disposição aqui ela é importante. Eu não vou ter não concursados, que são aqueles que eu posso exonerar a qualquer momento, aqueles que ocupam cargos públicos que você conhece aí, que nunca prestaram concurso, eu não posso nomear eles em funções de confiança. Que a função de confiança ela é dos concursados. Eu vou nomear eles o quê? Em cargos comissionados. E também vou ter um percentual desses cargos para o quê? Concursados. Tá? Então, essa diferença então, ela é importante. Tá? Então, lembrando que ambos os cargos são o quê? São cargos que destinam-se ao quê? Direção, chefia e assessoramento. Tá? Então, esses cargos são cargos de direção, chefia e assessoramento. Tá? Então, se quiser, dá uma pausa aí no vídeo, ó, dá um stop aí, anota tudo direitinho. Tá? Deixa bem esquematizado no quadro, porque essa diferenciação aqui ela é importante. Das funções de confiança ser apenas para os concursados e dos cargos comissionados ser tantos para concursados como não concursados. Tá? Já estou ficando aqui do lado para facilitar você aí as anotações, tá bom? Vamos seguir? Então, vamos lá. Vedação à acumulação remunerada de cargos. Esse tópico aqui eu digo que ele é um dos tópicos mais importantes da aula de hoje, tá? Então eu diria aí que tem 3 tópicos aqui que são muito importantes, que tem uma incidência muito grande em provas de concurso. E o primeiro desses 3 tópicos é esse aqui, que é a vedação à acumulação remunerada de cargos. Então veja bem o que diz o 16, ó. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Então, a de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro, técnico ou científico, a de 2 cargos ou emprego privativo de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mistas, suas subsidiárias e sociedades controladas, direto e indiretamente pelo poder público. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, olha só, aqui no texto ele fala o quê? Observado o disposto no inciso 11, que é o quê? O teto do funcionalismo público. Então, vai poder acumular dois cargos ou empregos públicos, mas não vai poder ganhar mais do quê? Do que o teto do funcionalismo público. Deve sempre observar o teto do funcionalismo, que, se você não sabe, é o quê? É o subsídio dos ministros do STF. Então, o subsídio dos ministros do STF ali é o teto. Então, é a baliza. Ninguém pode estar ganhando mais do que eles. Pode estar ganhando até igual, mas não mais do que eles. Então, pode acumular, regra geral, no cargo público, função, emprego? Pode acumular? Sim ou não? Não. Regra geral, não pode acumular. Quando vai poder acumular? 2 cargos de professor, ó, um professor com um técnico ou científico e 2 cargos ao emprego privativo de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Pessoal, isso aqui é muito, muito, muito importante, pessoal. Tá? Isso aqui você tem que saber de cor e salteado. Isso despenca, chove em prova.
Tá legal? Chove. Observe que aqui a proibição, ela estende, se ele fala ainda que ela estende, se não é só na administração direta, não. Ela vai até a administração indireta, atinge autarquias, atinge fundações, atinge empresa pública, sociedade de economia mista. Veja que ela atinge todos como um todo. E quando eu falo todos mesmo, ele ainda bota subsidiárias, sociedades controladas direta ou indiretamente, então vai pegar todo mundo. Regra, não pode acumular. Quando vai poder? Repetindo. Então, estou sendo exaustivo para que você não se esqueça. 2 cargos de professor, 1 de professor com um técnico científico e 2 cargos ou emprego privativo de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Tá? Ó, IPC, o velho IPC de sempre. Importante pra caramba. Importante pra caramba. Não posso acumular, mas vou poder acumular nas hipóteses do 16. E ele fala aqui, ó, não vamos se esquecer, né? Quando houver compatibilidade de horário, né, pessoal? Então, não pode ser funcionário fantasma, tá? Então, tem que haver. Havendo compatibilidade de horário, vai poder o quê? Nessas hipóteses aqui, acumular, tá? Muito atenção com esse tópico. Vamos prosseguir. Publicidade dos atos, né? Então, dentro lá do princípio do LIMP, lembra? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, temos um tópico aqui que fala um pouquinho lá da nossa publicidade. Olha o que ele diz, ó. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterize promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, o que ele quis dizer aqui, pessoal? Que a publicidade do governo, o governo tem que informar, ele tem que esclarecer, apresentar a população que elegeu ele, tem que ter ciência do que está acontecendo ali. Tá? E jamais ele vai poder utilizar ali a propaganda oficial do governo para o quê? Para se promover. Então, ele não pode usar a máquina pública em proveito próprio. É basicamente isso que ele quis dizer. A população ele vai esclarecer, ele vai orientar, vai explicar para a população o que está acontecendo, já que foi a população que elegeu ele, e ele não pode, durante essa propaganda, durante essa explicação, esse informativo ao povo, usar da máquina para o quê? Para se autopromover, para levar vantagem. Tipo, essa obra não é da prefeitura não é da prefeitura tal, não é do estado tal, é do fulano. Ele pega, tira o nome do estado, tira o nome do município e bota, ó, é do fulano. Então, ligando a ele a máquina pública, tirando o proveito dela. Tá? É o que a gente chama de pessoalização. Né? Ele usa a máquina ele vira a personificação da máquina pública, geralmente faz isso, né, em véspera de eleição para poder conseguir mais votos. Então, isso aí é vedado. A publicidade é para informar, esclarecer o que está acontecendo e não para o administrador se valer dela para proveito próprio, para se autopromover. Tá? Então, a gente segue. Responsabilidade objetiva. Então, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Pessoal, responsabilidade objetiva. Isso aqui é um tópico. Se você pegar aí editais de concurso público aí que cobra direito administrativo, você vai ver que responsabilidade objetiva, às vezes vem responsabilidade extracontratual do Estado, é um tópico do edital. Tá? Não vou tecer nenhum comentário sobre isso aqui agora, porque é a nossa aula seguinte. Então, a próxima aula é de responsabilidade objetiva. E aí a gente vai dissecar o 37, parágrafo 6º. Tá? Então, por hora aqui, conheça o texto legal. Na próxima aula a gente volta nele e vai falar só de responsabilidade objetiva, uma aula completa. Tá? Então, vamos seguir. Mandato eletivo. Então, artigo 38 da Constituição. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 3. Investido no mandato de vereador,
Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 4. Em qualquer caso que exista o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Vamos fazer o seguinte, pessoal, esse tópico aqui é o segundo tópico. Lembra que eu falei, ó, tem 3 tópicos aqui que são muito importantes para fins de prova. Esse aqui é o segundo deles. O primeiro a gente já viu lá atrás, que é a acumulação de cargos. Esse é o segundo. Vamos organizar as ideias aqui no quadro, tá? Para facilitar para a gente. Vamos apagar aqui, porque esse tópico ele é muito importante. Então, vamos lá, mandato eletivo. Quando a gente fala de mandato eletivo. Então, observem o seguinte, mandato eletivo. Mandato eletivo. Então, aqui a gente vai ter 3 regrinhas, né? O mandato eletivo federal, estadual, distrital, prefeito e vereador. Então, primeira regrinha, o mandato, olha o que ele diz aí, federal, estadual e distrital. No caso de mandato eletivo federal, estadual, distrital, fica afastado do cargo, emprego ou função. Vai ficar afastado. Então, ele vai ser afastado do cargo, emprego ou função. Então, essa é a primeira regrinha. Segunda regrinha, prefeito. Investido no de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. O prefeito, ele é afastado e vai fazer o quê? A opção pela remuneração de prefeito ou a remuneração do cargo. Então, ele fica com a remuneração de prefeito ou a remuneração do cargo e vai escolher aquilo que for mais vantajoso para ele. E o último é o quê? É o vereador. O vereador ele tem uma regra em separada, né, pessoal? Porque ele tem a questão da compatibilidade de horário. Então, veja bem, investido no de vereador, havendo compatibilidade de horário, a gente pode botar assim, ó, compatibilidade de horário. Esquematizando aqui para ficar melhor. A gente pode botar compatibilidade de horário. Tem compatibilidade? E não tem compatibilidade, ó. Compatibilidade de horário. A gente pode organizar assim. Vereador, compatibilidade de horário. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá a vantagem do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo. Então, ele recebe as 2 remunerações. Do cargo e de vereador. Obedecendo sempre o teto, tá, pessoal? O teto constitucional. Não tem compatibilidade de horário, aí ele fala lá, ó, sem prejuízo da remuneração. Não havendo compatibilidade, aplica a regra do anterior, que é o quê? A opção pela remuneração. Então, não tem compatibilidade, ele vai optar pela melhor remuneração. Tá? Então, esquematizando, fica assim, fica bem organizado. Então, o prefeito, ele é afastado, opta pela remuneração. Repare que no prefeito não tem a questão da compatibilidade de horário. O vereador não. Havendo compatibilidade de horário? Tem, sim. Ele vai receber as 2 remunerações porque ele vai trabalhar no cargo e vai trabalhar de vereador. Não tem compatibilidade de horário, ele vai optar pela remuneração do cargo ou pela remuneração de vereador. Tá? Essas regrinhas aqui, pessoal, elas despencam também em prova. Tá? Já pausa o vídeo e anota se quiser. Tá? É muito importante. Aí ele finaliza ali, né? Está afastado do cargo, não vai contar para promoção por merecimento. Então, ele recebe ali todas as vantagens pertinentes, mas não conta para merecimento. Merecimento, ele é excluído. Tá? Então, fechamos aí essa parte também que é muito importante. E aí a gente entra no terceiro tópico, que eu julgo que é o mais importante da aula de hoje, são os 3 tópicos que eu falei, que está no parágrafo
3º do artigo 39. Então, olha o que diz aqui, pessoal. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Então, o que ele pega ali, pessoal? Ele pega regras que são de proteção do seletista, do empregado comum, e fala, ó, essas regras aqui, que a Constituição protege aos empregados, ela também protege aos servidores. E aí elenca quais são as regras do artigo 7º, que são dos empregados comuns, CLT, e também vai ser aplicados aos servidores. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu organizei essas regrinhas, uma atrás da outra, já para que você já saiba ali o que se refere a cada inciso daquele ali. Então, vamos dar uma lida, está bem tranquilo. Ó. O inciso 4º do artigo 7º, ele diz o seguinte, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedado sua vinculação para qualquer fim. Então, repare que o salário mínimo, pessoal, do nosso país tem que dar para tudo isso aí, ó. Moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, acreditem, tem que dar. Então, também são aplicados aos servidores. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os cargos que percebem remuneração variável. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário, superior no mínimo em 50% à do normal. Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, repare que ele pega ali direitos que são constitucionalmente de proteção assegurados aos empregados e fala, ó, ao servidor, essas regras aqui do artigo 7º também se aplicam, tá? Pessoal, é importante saber quais são as regras do artigo 7º que também são aplicadas aos servidores. Não precisa nem dizer que é IPC, né? Que é muito importante isso aí. Então, já deixe o roteirinho ali no seu caderno, para de vez em quando você fazer uma passada ali, dar uma lida e saber, ó, essas regras aqui, aplico lá e aplico aqui também. Tá? E aí a gente avança para o nosso artigo 41, já caminhando para o final da nossa aula. Então, o que diz aí? Ó? São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público será estável, só perderá o cargo. 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Então, pessoal, ele trata da estabilidade no funcionalismo público. Então, quando é que o servidor fez concurso, foi lá, fez a provinha dele, entrou no funcionalismo público, ele vai ser considerado estável após 3 anos de efetivo exercício. Então, a estabilidade acontece após 3 anos de efetivo exercício. Tá? Essa matéria aqui, ela é atinente também, né? Ela está entrelaçada com a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, que é um curso que mais para frente eu vou começar a gravar também. Então, a gente vai lançar
as gravações aí para o futuro, acredito que no início de 2019 já da Lei 8.112, e lá tem esse tópico que fala da estabilidade. Olha o que ele diz aqui, ó, cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, veja bem, são os estatutários, tem que haver o concurso público e tem que ser estatutário. Fez concurso e é CLT, não vai ter a estabilidade, tá? Seguindo. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatório a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta finalidade. Então, aqui ele traz um pouquinho das regras de estabilidade, né, pessoal? Então, aqui no parágrafo 2º, ele fala do Instituto da Reintegração, que é um instituto que ele é estudado lá na 8.112 de 90. Se você já pegou 8.112, você com certeza já ouviu falar desse instituto. Se não pegou, já comece a se habituar com essas formas que a gente chama de formas de provimento de cargo público, tá? Então, ele traz aqui uma delas, ele fala da extinção de cargo e, por último, da aquisição da estabilidade. Pessoal, como é que funciona? Então, a estabilidade acontece após 3 anos de efetivo exercício. Então, você entra no funcionalismo público, dispara o reloginho para a estabilidade. Então, no último ano, pessoal, o que ele fala aqui? Ó? Como condição, no último ano, o que vai acontecer? Vai haver uma avaliação especial de desempenho por uma comissão. Então, vai formar uma comissão e ela vai fazer uma avaliação especial para dizer o quê? Por tudo que esse servidor fez aqui nesses 3 anos, ele pode ou não chegar à estabilidade. Tudo motivado, tá, pessoal? Tudo tem que ter motivado, tem que ter uma razão de ser, tem que haver provas, lembrando que é sempre assegurado contraditório e ampla defesa, tá? Então, não é chegar e sair perseguindo o servidor e mandando ele embora, não. Não é assim que funciona, tá? Com isso, essa é a minha pincelada aqui da parte de administração pública, né? A parte constitucional da matéria, tá? A gente para por aqui, mas lembrando, leiam o 37 até o 41 todo, sempre que possível. Se ficar cansativo, lê o 37, 38, depois no outro dia lê o 39, 40, 41, faz uma leitura parcelada, que às vezes ficar lendo o dispositivo ali do começo ao fim, quando é muito grande, fica muito cansativo e você assimila pouco. Então, quebra ele, faz ele em 2 pedaços, em 3 pedaços, e faz sempre essa leitura, que a cobrança é sempre em cima dos artigos, é bem tranquila. Tá? Lembrando dos tópicos aqui que eu grifei como mais importantes. Tá? Com isso, a gente fecha a aula de hoje, e daqui a pouquinho vou só tomar uma água e já vamos direto para a aula de responsabilidade objetiva, tá bom? Então, até daqui a pouco.